A notícia que parou e dividiu a internet. Trump chama Lula de negociador duro, mas honesto. Você provavelmente já viu essa manchete. Foi chamada em TV, foi compartilhada em vários grupos, páginas de notícias, WhatsApp. A frase foi reproduzida em vídeo, recortado com legenda, acelerada com trilha de tensão. Porém, depois de tanto alcance, estava errada. Ele não estava falando de Lula, estava falando de Bolsonaro. Esse tipo de erro não é novo na mídia brasileira, mas tem algo diferente quando você percebe o ponto exato onde a verdade foi dobrada até virar outra coisa. Foi uma troca de nome, uma legenda mal posicionada, um corte fora de tempo, coisa pequena, mas que muda tudo, porque muda quem é o herói e quem é o vilão. Muda quem ganha e quem perde com o que foi dito. Muda a sensação que você leva dali. E quando você entende isso, uma pergunta começa a ecoar no fundo da cabeça. Se mudaram isso, o que mais já mudaram sem que eu percebesse? É sutil, não vem com um estardalhaço, não vem com um aviso, vem com a mesma naturalidade de quem muda a moldura de um quadro. E de repente o quadro parece outro. Não foi só sobre Lula ou Bolsonaro, nem só sobre Trump. Foi sobre como uma vírgula deslocada pode ser suficiente para reescrever o que você entende como verdade. A verdade é relativa hoje em dia, porque o ponto mais importante não são os fatos, e sim as narrativas. E aí você começa a perceber, não é sobre o que você vê, é sobre o que deixam você ver, sobre o que querem que você entenda, sobre a manipulação em massa. É fácil ignorar quando acontece uma vez, mas e quando acontece de novo? E de novo? Em outras matérias, outras falas, outras versões dos mesmos fatos, você passa a conviver com uma espécie de névoa. Uma sensação de que está informado, mas não completamente, que tem algo fora do enquadramento, fora do corte, fora da frase destacada. E quando a dúvida se torna recorrente, a confiança se dissolve em silêncio. Você não tem mais certeza se pode acreditar, mas também não tem onde se apoiar. Tudo parece vago, tendencioso, fragmentado. Os fatos ainda existem, mas cercados de versões, de filtros e de intenções. Essa não é uma crítica a um canal específico, nem a um lado do espectro político. É uma constatação sobre o modelo que se impôs, a informação como produto, a narrativa como embalagem, o impacto como métrica. E nesse cenário, o leitor comum não é mais prioridade, ele é alvo. A partir disso, muita coisa começa a fazer mais sentido. Por que certas pautas se repetem enquanto outras desaparecem? Por que manchetes diferentes dizem a mesma coisa com palavras quase idênticas? Porque algumas versões ganham holofotes e outras nem chegam até você. Não é apenas uma disputa por atenção através da comunicação, é uma disputa por direção, por controle de massa, pelo que você considera relevante, o que você assume como verdadeiro sem nem perceber. É sutil, quase imperceptível, mas muito eficaz. O resultado é uma rotina de consumo onde o essencial é empurrado para o rodapé e o acessório é elevado ao topo. O factual perde o espaço para o opinativo. O que é dito importa menos que quem disse. Você se acostuma a ver informação chegar sempre pronta, interpretada, mastigada, mas raramente se pergunta: quem decidiu esse formato? O problema não é o acesso, é o enquadramento. E quando o enquadramento se repete todos os dias, nas mesmas formas, com os mesmos cortes, nas mesmas páginas, você começa a enxergar o padrão. Um padrão que parece natural, mas deliberado. Uma narrativa que se camufla de pluralidade. Um discurso que simula escolha, mas apresenta apenas variações de um mesmo ângulo. Nessa lógica, pensar diferente não é incentivado, é desestimulado. Não por censura direta, mas por esvaziamento. Ignorar um ponto de vista é muitas vezes mais eficaz do que atacá-lo. E talvez esse seja o ponto mais sensível. Você começa a perceber que aquilo que não está na tela pode ser justamente o que mais importa. É por isso que com o tempo as pessoas começam a mudar a forma como consomem a informação. Não é que parem de ler notícias ou deixem de acompanhar os acontecimentos, mas desenvolvem uma espécie de filtro reverso, que começam a observar como aquilo foi apresentado e não apenas o que foi dito. Percebem que a primeira versão de um fato raramente é a mais confiável, que manchetes não são resumos, são convites enviesados, e que o conteúdo mais relevante
quase sempre está na entrelinha, no que não foi dito, no que foi comprimido em uma frase curta demais para comportar o contexto real. Essas pessoas passam a buscar fontes diversas, comparar versões, aprender a ler o que está por trás da superfície, anotar quando uma informação parece simples demais. Começam a entender que ser bem informado exige mais do que atenção, exige intenção. E aos poucos vão descobrindo que a internet, que a maioria conhece, é só uma fração do que ela realmente é. Não estamos falando de um lugar oculto, secreto, inatingível. Estamos falando de camadas menos visíveis, mas plenamente acessíveis, que revelam dados ignorados, discussões aprofundadas, análises menos moldadas para agradar ou provocar. O curioso é que isso está ali, disponível, aberto, mas exige outro tipo de navegação, uma navegação que não é passiva, porque quando sai da superfície da internet percebe o quanto a profundidade incomoda quem lucra com a distração. E esse incômodo é o principal sinal de que você está no caminho certo. Quando você começa a ver diferente, não consegue mais desver. Existe um momento silencioso em que tudo muda. Não vem com anúncio, não vem com alerta, só acontece. Você abre uma notícia e sente que tem algo ali que não se sustenta. Lê uma análise e percebe que a conclusão já estava escrita no título. Assiste a um vídeo e nota que a opinião foi moldada antes mesmo do fato terminar. Nesse momento, você deixa de apenas consumir e começa a interpretar, comparar, duvidar de forma saudável, ativa e lúcida. Não significa rejeitar tudo nem se isolar. Significa desenvolver autonomia suficiente para não aceitar qualquer versão como verdade absoluta. Significa parar de seguir o fluxo e começar a escolher onde vale a pena olhar com mais atenção. É aí que entra uma possibilidade real. Entender como se movimentar por esse outro espaço da internet. Um espaço que existe fora das bolhas, fora dos atalhos, fora da indução constante. Um lugar onde o acesso à informação não depende de algoritmos, nem de manchetes moldadas. Se esse tipo de leitura faz sentido para você, se em algum momento desse vídeo você sentiu que algo finalmente se encaixou, então talvez já esteja pronto para dar o próximo passo.